Boa tarde a todos. Muito obrigado aos organizadores do Brasil Fórum por esse convite tão honroso. Muito obrigado a cada um de vocês por essa presença igualmente honrosa para mim. Trouxe alguns apontamentos, como estamos um pouco pressionados pelo tempo, vou me limitar a lançar alguns aspectos do tema que foi proposto pelos organizadores, esperando que haja a oportunidade de desenvolver um pouco melhor alguns desses aspectos na parte de debates. Eu iniciaria dizendo algo bastante óbvio para quem acompanha a conjuntura brasileira, ou seja, que estamos atravessando um período muito trepidante, de muita incerteza, e um período muito fascinante do ponto de vista, pelo menos, jornalístico. E também do ponto de vista de quem trabalha com história. Não sei quantos de vocês estão estudando história ou têm formação nessa área, mas sendo a história uma espécie de prolongamento do jornalismo no tempo, acho que essas duas disciplinas se mostram especialmente interessadas diante do que ocorre no Brasil neste momento. Depois de 2 décadas de relativa estabilidade e até, eu diria, de previsibilidade em termos de evolução econômica, política e social, o Brasil está atravessando um período de muito tumulto, de muita incerteza, sob a garantia, no entanto, a meu ver, de que as instituições democráticas têm funcionado de maneira, eu diria, irrepreensível. É um período fascinante para quem acompanha, para quem está atuando em jornalismo, como eu disse, mas é também, evidentemente, um período muito preocupante, não é? Nós estamos vivendo uma das piores recessões da história moderna do Brasil. Se considerarmos o período dos anos do ano passado e deste ano, que ainda não findou, tudo indica que a queda do produto econômico, do produto interno brasileiro, seja a maior desde o pós-guerra, e é fácil imaginar as consequências devastadoras que esse processo acarreta do ponto de vista não só econômico, mas também em suas implicações sociais. Eu destacaria desde logo um ponto que mantém viva uma controvérsia, a saber, teria havido um golpe de Estado no Brasil. Eu vi aqui nos corredores da escola como essa polêmica continua acesa, e não gostaria de me furtar comentar rapidamente esse aspecto. As pedaladas fiscais, que foram a razão alegada para o impedimento da presidente Dilma Rousseff, constituem fraude orçamentária e, nessa medida, são motivo capitulado tanto na Constituição como na lei específica para impedimento presidencial. De modo que me parece equivocada a ideia de que o impeachment ocorreu sem que houvesse nenhuma motivação legal para tanto. A lei específica que rege essa matéria, como muitos de vocês saberão, é uma lei de 1950, e vale talvez mencionar que ela foi composta às pressas diante da eleição pelo voto direto do então presidente Getúlio Vargas. Havia um forte receio em setores da opinião pública e da opinião política do Brasil de então, de que Getúlio Vargas, uma vez eleito pelo voto popular e retornando ao cargo supremo do Estado, pudesse novamente tentar um golpe de Estado, como fizeram em 1937, convertendo-se em ditador. De modo que a lei de 1950 é uma lei que prevê múltiplas motivações para o impedimento presidencial. E essa lei foi recepcionada pelo Supremo Tribunal Federal, se não me engano, em 2002, de modo que, do ponto de vista da Constituição de 88, esta lei é considerada uma lei perfeitamente válida. E essa lei estipula, quem teve a ocasião de ler esse documento legal constatará isso com facilidade, essa lei estipula dezenas de razões pelas quais um presidente brasileiro pode ser impedido. Inclusive razões
que me parecem muito pouco definidas do ponto de vista legal. Por exemplo, faltar para com o decoro no exercício do cargo é motivo suficiente para impedimento presidencial no Brasil. Então, é uma legislação, digamos, bastante tolerante ou bastante permissiva no que diz respeito a contemplar hipóteses suficientes para impedimento do presidente. Ao mesmo tempo, me parece que a razão alegada para o impedimento, a fraude orçamentária, é um motivo fraco. Me parece que constitui uma tecnicalidade, é difícil para a maioria da população compreender a natureza dessa falta ou desse delito, e o governo deposto, naturalmente, tinha razões para alegar uma situação equivalente a um estado de necessidade ao adotar as pedaladas, né? Alegou o governo deposto que outros governos haviam recorrido ao mesmo expediente orçamentário, embora não no volume com que o governo Dilma Rousseff o fez, e alegou-se também que esse expediente tinha sido adotado com o objetivo de atender certos pagamentos de natureza social que seriam inadiáveis. Não sou jurista, me limito aqui a comentar alguns dos aspectos dessa questão legal, mas me parece que a causa verdadeira do impeachment foi outra. Estava caminhando aqui pela faculdade há pouco e vi como uma espécie de lema da faculdade, em latim, me parece que os dizeres conhecer as causas das coisas, né? E conhecer as causas das coisas aqui, com meu viés de ex-estudante de ciências sociais, acho que a motivação do impeachment tem raízes de natureza econômica e de natureza social, muito mais profundas, talvez, do que a alegação jurídica que se utilizou para que esse processo fosse adiante. Tenho a impressão que a presidente Dilma Rousseff foi impedida pelo conjunto da obra, ou seja, pelo fato de que seu governo provocou a maior recessão da história moderna do país, como já mencionei anteriormente, pelo fato de que seu partido protagonizou o maior escândalo de corrupção de que se tem notícia também na história do país, o chamado escândalo do Petrolão, e ainda, acrescentaria eu, por um aspecto de estelionato eleitoral que se configurou na sua eleição e após a sua posse, à medida em que, uma vez reempossada no cargo, a presidente adotou uma política econômica que era, a rigor, inversa àquela que prometera adotar durante a campanha eleitoral de 2014, desculpe. Ao mesmo tempo, isso me parece bastante óbvio, o impeachment é um processo jurídico-político, e a ênfase cai aí na segunda palavra, no político, né? Basta que o quórum necessário estipulado pela lei na Câmara dos Deputados se convença de que houve algum tipo de delito para que o impeachment se materialize, né? Refuto, portanto, a ideia de que tenha havido um golpe de Estado no Brasil por essas razões e acrescentaria ainda, chovendo talvez no molhado, o fato de que o processo, do ponto de vista formal, me parece ter ocorrido de uma forma perfeitamente regular. Um Supremo Tribunal Federal acima de qualquer suspeita, cuja maioria dos integrantes, aliás, foi indicada por governos do partido da presidente deposta, por governos do PT. Essa corte supervisionou todo o processo, mandou que certos aspectos fossem retomados porque não estavam sendo conduzidos, na visão dessa corte, a contento, e isso foi feito conforme as determinações da corte. O voto pelo impedimento presidencial obteve a maioria qualificada na Câmara, obteve a confirmação dessa maioria qualificada no Senado. Tudo indica que o afastamento definitivo deverá ocorrer proximamente, talvez ainda em agosto. E tudo isso ocorreu garantido amplo direito de defesa para a presidente agora deposta, né? Então, eu diria que é normal que, em termos de luta política, se utilize em nível retórico a acusação de golpe. Acho que é perfeitamente legítimo que se use esse tipo de terminologia, mas, a rigor, de um ponto de vista
mais objetivo, tenho a impressão que essa denominação é improcedente. Raciocinando em termos absurdos, lembremos o seguinte: se tivesse havido um golpe de Estado no Brasil, a obrigação da presidente Dilma Rousseff, quando ainda estava sentada na cadeira presidencial, teria sido, evidentemente, o quê? Colocar as Forças Armadas de prontidão, enviar uma proposta de estado de emergência ao Congresso e, eventualmente, determinar o ministro da Justiça que prendesse os golpistas. Ela não fez nada disso, talvez terá, então, prevaricado, porque faltou com as suas obrigações. O raciocínio é ad absurdum, mas mostra como é improcedente a ideia de que tenha havido um golpe, exceto no sentido retórico, na luta política, em que se acusa realmente o adversário de estar cometendo todo tipo de golpe. Isso é, digamos, habitual. O segundo aspecto que eu comentaria é propriamente o aspecto da mídia, né? Evidentemente, não tenho procuração para falar em nome da mídia brasileira, do conjunto dos meios de comunicação no Brasil. Há diversos veículos no Brasil, eles têm posições que não são necessariamente coincidentes. Existe, a meu ver, diversidade na mídia brasileira, felizmente, talvez não tanta diversidade como seria desejável, mas acho que existem nuances e diferenças entre os diversos veículos. Eu falo, na medida do possível, pela Folha, né, pela Folha de São Paulo, que foi um jornal que procurou fazer uma cobertura crítica de todo esse processo, né? Nós costumamos dizer na Folha que a nossa linha editorial se resume, ou pode ser condensada, numa perspectiva de se procurar fazer um jornalismo que definimos como crítico, apartidário e pluralista. E é o que temos procurado fazer com nossas limitações e nossos defeitos em relação a sucessivos governos. As pessoas que têm mais idade se lembrarão, talvez, de como a Folha foi bastante implacável, até impiedosa em certos momentos, na cobertura crítica em relação aos governos tucanos, né, quando o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Procuramos manter esse tônus igualmente crítico no período do presidente Lula e da presidente Dilma, e estamos empenhados em manter esse mesmo grau de fiscalização, de cobrança, de interpelação em relação ao governo interino, até porque acreditamos que o papel da imprensa é um papel essencialmente inquisitivo, de interpelar, de questionar, de problematizar as decisões das autoridades constituídas. Ao mesmo tempo, acredito que a maioria da mídia, dos meios de comunicação no Brasil, se colocaram, de uma forma ou de outra, a favor do impeachment, embora apenas alguns deles, oficialmente, em termos de editorial, que seja de meu conhecimento apenas o jornal Estado de São Paulo se manifestou explicitamente em editoriais a favor do impedimento presidencial. Essa não foi a posição, por exemplo, da TV Globo. Também não foi a posição da revista Veja, surpreendentemente, embora o noticiário da revista Veja seja, como a gente sabe, um noticiário bastante engajado numa posição, eu diria até antipetista, né? Mas, como eu disse, há nuances, há diferenças entre os diversos veículos, e isso me parece que é muito bom. No entanto, a mídia refletiu, como não poderia ser diferente, a posição da maioria da população. Numerosas pesquisas publicadas nos últimos meses mostraram que pelo menos 2/3 da população brasileira apoiavam o impedimento da presidente Dilma. É bem verdade que 1/4, cerca de 25% das pessoas, se manifestaram sempre fiéis à presidente Dilma. E esse 1/4, sem dúvida, constitui uma parcela expressiva e influente da nossa sociedade. E quero crer que o ponto de vista representado por essa parcela minoritária também figurou nas edições dos principais veículos de informação no Brasil ao longo desses últimos meses. Tenho eu próprio várias críticas ao desempenho da mídia, tenho procurado ao longo da minha trajetória profissional estimular uma atitude de autocrítica da nossa parte, nós como jornalistas, e posso me estender a respeito dessas críticas quando nós estivermos na parte das perguntas e dos debates.
Por ora, a título de colocações iniciais, era o que eu gostaria de dizer, agradecendo muito a atenção de vocês.